Bom, pessoal, mais uma vez por aqui, gratidão por estar acompanhando aqui, muito bom. Então, para quem não me conhece, sou Cláudio Carvalho, treinador de pessoas, trabalho com desenvolvimento humano e com a questão da paternidade. Nada mais correto do que a gente desenvolver a pessoa e já desenvolver o pai para conseguir chegar na geração, que é uma missão de vida muito particular minha, muito pessoal minha, e compartilho com o Lucas, mas cada um com a sua, cada um com o seu caminho, a gente se encontrou aqui. Então, transformar esse mundo num lugar melhor para se viver. E através dos relacionamentos de pai e filho, desenvolvendo, a gente se desenvolver para conseguir ser exemplo. Esse é um dos meus legados que eu vou deixar por aí. E hoje, mais uma vez, com a companhia sempre do Lucas aí, te apresento aí, Lucas. E aí, galera? Tudo bem? Só para avisar, isso aqui não é fogo que tá pegando na casa, tá? Isso aqui é um café, a gente toma café a qualquer horário, de manhã, tarde, noite, madrugada, não tem horário para café, né? A galera que trabalha assim com comunicação é um vício, é o café. É café e água, né? A gente vai intercalando. Sou Lucas Basualdo, fundador do blog Sim Sou Pai. Trabalhei há algum tempo com desenvolvimento de pais, né? Através das redes sociais, e aí eu e o Cláudio unimos as forças para montar essa comunidade que a gente chama de comunidade de pai para pai e também comunidade de revolução paterna, onde todo mundo está aprendendo e evoluindo junto. Perfeito. E sempre, né, quando só da gente conversar, a gente já começa a ver pontos que a gente tem sempre de melhora, né? A gente sempre tem pontos de melhora. Sempre buscando a perfeição, mas a gente sabe que a perfeição a gente não vai alcançar nunca, porque quando a gente estiver muito próximo, sempre tem alguma coisa a melhorar. Né? Então, hoje vamos conversar sobre um assunto importante, obviamente bem importante, que é a questão das emoções, né? A gente já comentou algumas vezes que o ser humano ele é um dos únicos seres desse mundo que a gente conhece hoje, por exemplo, nesse momento que tem sentimentos complexos. Então, a questão de emoções e tudo mais. E é muito, muito complicado, é muito maluco, né? Eu acho muito maluco a gente ser o único ser no mundo que tem sentimentos complexos e a gente não ter controle sobre os sentimentos, né? Não ter controle sobre as emoções, é muito maluco. E esse é um dos grandes problemas, né? Como a gente já falou, sempre a gente trabalha a questão de relacionamento e, obviamente, o relacionamento a gente sempre faz uma ligação com o mundo corporativo. As pessoas são contratadas pelo QI, atualmente as pessoas são contratadas pelo QI, pelo quociente de inteligência, pelas suas habilidades técnicas, pelo que sabe fazer tecnicamente, mas elas são demitidas por falta de comportamento, por falta de QE, falta de quociente emocional. E o que é falta de quociente emocional? É a gente não saber lidar com as emoções, não saber gerir essas emoções. E a gente só consegue gerir as emoções se a gente souber que elas existem, souber identificar, souber o que a gente está sentindo. Então, é muito difícil, né? Por exemplo, nesse momento, o que a gente está sentindo? Que emoção que a gente está sentindo? Eu, por exemplo, nesse momento, estou sentindo, adoro, né? Isso aqui é a minha missão, né? Isso aqui adoro isso aqui, de estar conversando com você, de estar conversando com o Lucas, estar debatendo esse assunto. Então, estou sentindo uma alegria muito grande, né? Um frenesi, assim, uma coisa legal, uma coisa muito bacana. E Lucas, o que tu, fazendo gestão das emoções, está sentindo o quê? Além de frio? Pode não parecer, mas eu tô feliz, tá? Apesar de estar com uma cara de paisagem. Mas como eu perco a atenção muito fácil, eu tento me concentrar ao máximo quando o Cláudio tá falando para não atravessar ele, mas sim, eu tô super feliz porque falar sobre paternidade é uma coisa que eu gosto, né? Evoluir como pai, principalmente nesses aspectos de saber o que eu gosto, o que eu não gosto, no sentido de o que me traz as emoções à tona, né? O que me deixa feliz, falar sobre paternidade me deixa feliz, né? E o que me deixa triste, falar sobre separação, por exemplo, me deixa triste. Não no sentido, já abrindo assim o diálogo, né? Não no sentido da minha separação, mas no contexto do porquê as pessoas se separam e como isso é levado, porque é um assunto que eu acabo abordando muito, no particular, com os pais. Eu falar sobre separação é uma coisa que, por exemplo, me deixa triste, mas eu canalizo essa tristeza para achar soluções, né, de relacionamento, de como melhorar o relacionamento entre pais separados. Então, eu aprendi a usar a tristeza como um gatilho de buscar soluções.
tá? Eu fico triste quando os pais não se dão bem. Então, o que eu posso fazer por eles e como eu posso ajudar eles para que eles possam ter um melhor diálogo, um melhor relacionamento, mesmo depois da separação, para que essa minha tristeza se transforme em alegria. Então, né, à medida que eu fui começando a me desenvolver, eu comecei a achar outras formas de lidar com as minhas emoções. Elas são quatro, a gente tem quatro emoções básicas, né? O medo, a raiva, a alegria e a tristeza. Todas elas derivam dessas quatro emoções básicas. Então, muito legal tu comentar sobre a primeira, né? Tu fica triste quando vê isso e aí uma missão, né? Não, eu preciso fazer alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa e eu vou fazer alguma coisa para transformar. E a escola do meu filho, eles têm um programa, não vem ao caso o que é, mas eles trabalham muito eles já estão trabalhando lá no início, lá na base, na criação. Meu filho com 3 anos, então com 3 anos, não sei se tem antes, mas com 3 anos eles começam a trabalhar as emoções. Eles começam a mostrar para a criança que existe. E isso é um trabalho espetacular, porque hoje, como a gente falou, como eu falei no início, somos seres que temos sentimentos complexos e não sabemos gerir. Como adultos, a gente não sabe gerir. As pessoas hoje são demitidas por falta de gestão das suas emoções que geram os comportamentos. Então, os comportamentos, eles vêm das emoções, né? Quando a gente age de alguma maneira, a gente está agindo com base nos quatro sentimentos básicos, né? Então, lá na base está sendo trabalhado isso nas escolas. Felizmente, um trabalho muito legal. E uma das coisas um dos exercícios que tem agora nessa questão de homeschool, aí, toda essa bagunça que aconteceu no mundo, né? Eles fizeram potinhos. Os potinhos, potinho das emoções, agora não me lembro se é essa nomenclatura que eles usaram, mas potinho das emoções. E aí tu tem um pote e tu tem tipo uma fichinha. E aí no final do dia tu bota qual foi o sentimento que mais prevaleceu naquele dia. E aí tu larga ali. E extremamente incrível para as crianças, um troço maravilhoso para as crianças. Só que se a gente pegasse esse potinho e trouxesse para nossa vida, será que a gente conseguiria hoje, agora, nesse momento aqui, qual é o sentimento mais forte em mim? Será que eu conseguiria botar nesse potinho? E isso é muito maluco, né? Porque provavelmente não. Provavelmente não, a gente não tem essa percepção, né? A gente quebraria o potinho. Pois é, a gente não tem essa percepção. Como que eu estou me sentindo? E aí, a partir do momento que a gente tem o como que eu estou me sentindo, tu começa a ver como que tu vai agir. Ou, se naquele momento tu não conseguir ver isso, depois aconteceu uma situação, sei lá, aconteceu uma situação que tu brigou com teu filho e tudo mais, e começa a identificar por que eu explodi, digamos assim. Por que eu explodi? Por que veio a raiva em mim, por exemplo? E aí a gente começa a voltar, começa a fazer uma autoanálise para chegar nisso, né? Então, saber gerir as emoções é uma das coisas para o desenvolvimento pessoal, para o desenvolvimento do pai. Eu não sei se teria alguma coisa mais importante do que isso. No meu entendimento, não. Gestão das emoções, para saber gerir. Porque a base é lá. A gente age com base no sentimento que a gente está sentindo. Quando tu toma uma ação mais bruta, pode ser alguma raiva, ou inclusive pode ser algum medo que tu tenha. Sei lá, o teu filho fez alguma coisa e tu corrigiu, sei lá, tava brincando pulando sei lá onde, e aí tu corrigiu e tu foi muito rude, porque tu tem um medo, pode ser até inclusive um trauma, tu tinha aquilo lá na infância, tu caiu da cama e tu vê o teu filho lá em cima e te dá um medo, volta, né? E aí tu vai lá e briga com ele e tudo mais. E aí a criança, puxando pro lado da criança, a criança não sabe, não consegue, ela tá em pleno desenvolvimento, né? Se nós, como adultos, temos muita dificuldade para gerir as emoções, as crianças, então, têm muito mais, porque elas não têm a razão, né? Já comentou algumas vezes, né? A criança lá no início, na infância dela, até a adolescência, a questão da razão está sendo desenvolvida. Ela é muito mais emoção do que razão. Então, a razão não está ali para gerenciar as emoções, não tem, é só emoção. Então, é muito mais difícil. Então, a gente se desenvolver para conseguir passar isso para os nossos filhos é fundamental, a gente conseguir fazer isso. Eu sei que tu conversa bastante com a Júlia, o que tem dessa troca com vocês na questão das emoções. Já comentou um pouquinho, mas comenta mais aí pra gente.
Sabe que com relação a, desde que a gente começou a falar sobre inteligência emocional mais forte, né? E eu comecei a analisar muito, fazer a minha autoanálise, né? Porque a inteligência emocional, ela tem essa primazia da gente fazer uma autoanálise e, e começar a enxergar o que nem tu fala, né? O nosso mapa, assim, por uma visão mais externa. E aí, até trazendo um ponto assim com relação à minha família, porque a gente acha que muitas vezes a gente vai aplicar só na Júlia, no caso, né? A gente acaba aplicando em toda a nossa rede familiar. E aí eu tenho um sobrinho que ele é super agressivo, assim, né? Com relação a pode parecer besteira para algumas pessoas, mas isso é o que a gente observa aqui na minha casa, né? Meu sobrinho é muito agressivo e a gente fez uma análise de todos os desenhos que ele vê. Então, tipo assim, é luta, é arma, é soco, é grito, é guerra, é pá, e pá. E aí a Júlia, automaticamente, por estar convivendo com ele, eu percebi que ela começou a se tornar um pouco mais agressiva. Porque ela tá replicando isso, né? Junto com ele, dentro do convívio. Então, o que eu fiz? Em vez de ficar falando pra Júlia agora sobre inteligência emocional, eu falo pros dois. Não adianta falar só pra Júlia. E aí eu falo pra ele, ó, presta atenção, eu tô te falando um negócio agora, precisa acalmar e me ouvir. Se não, senta ali, respira, depois a gente conversa. Várias vezes eu acabo deixando ele sozinho, espero ele parar com alguma crise que ele tenha de raiva, uma crise de choro, aí depois ele vem e fala, tio, eu tô calmo, vamos conversar. Porque claro, ele não entende sobre as emoções, minha família não fala sobre emoções, e só reprime, né? Aquela coisa, tipo, tá bom, tá agressivo, tá triste, tá bravo, vamos bater, vamos botar de castigo, acabou. E a frase que eu mais tenho usado com ele é, cara, o tio também fica bravo, eu também fico muito bravo. Tu vê eu bater em alguém? Ah, não. Tu vê eu jogar as coisas longe? Não. Tu vê eu bater na Júlia quando a Júlia tá com muita raiva? Não. Tu não precisa bater em ninguém quando tá com raiva. Tu pode ficar bravo. Pode ficar muito bravo. Tu só não pode usar essa raiva para bater nas pessoas, para bater na prima, para brigar com a tua mãe, para brigar comigo. Tá com raiva? Senta. Pode ficar com muita raiva. Senta, pensa, espera e vem em conversa que eu vou tentar te ajudar. E claro, meu sobrinho tem em torno de 5 anos e meio, né? A idade da Júlia. A Júlia, eu tento conversar e aplicar muitas coisas desde de 1 ano e meio, 2 anos de idade, né? Foi quando eu comecei realmente a estudar sobre desenvolvimento de pais e desenvolvimento das crianças, obviamente, né? Então, ele não, ele tô tipo há 6 meses. Então, olha só, 6 meses. E é um trabalho realmente de formiguinha. Porque por mais que eu fale para ele, cara, tu não pode ficar com raiva. Quando ele tem um ataque, porque ele já se botou em mim, como a gente fala no Rio Grande do Sul, né? Ele já tentou me agredir, ele me xinga, diz que me odeia. Então, gente, se ele tem essas crises e não sabe controlar, imagina se eu tiver, quando eu ouço que ele me odeia, sendo tio dele, o cara que tá cuidando dele, porque meu cunhado tá no hospital, tá fazendo cirurgia, ele tem câncer, só abrindo um ponto assim do porquê que meu sobrinho tá comigo. Então, poxa, eu tô com 2 crianças no apartamento, sozinho, é exaustivo. Se eu não tiver paciência e deixar que essas crises dele me domine e também me traga raiva porque eu tô cansado, porque né, eu não observo que eu estou cansado, eu não observo que eu estou sobrecarregado por estar com 2 crianças, a raiva dele vai se tornar minha raiva e vai ter 2 pessoas em crise. Então, hoje eu tenho que lidar com a minha inteligência emocional, eu tenho que lidar com a da Júlia e com a do meu sobrinho. Vários pontos aí, né? Tu comentou que são os padrões automáticos, né? A gente já comentou em vários vídeos aí sobre os padrões automáticos do cérebro, né? Tu comentou que faz 6 meses que tu tá isso, então o teu sobrinho, mesmo tendo uma vida curta até agora, são 5 anos e meio, mas digamos que fazem 5 anos, sim, há 5 anos ele foi tratado de uma maneira, há 6 meses que ele está sendo tratado de outra. Então é mais difícil do que tu ter um acompanhamento que nem sei lá, qualquer exemplo, a academia, por exemplo, se tu tá há 6 meses, é diferente o desenvolvimento de uma pessoa que está fazendo há 5 anos. Então, o desenvolvimento emocional também é assim. E a gente saber gerir as emoções. E aí, quando tu fala da raiva, por exemplo, do teu sobrinho,
quando ele está com raiva, é importante a gente conseguir fazer essa reflexão, né? Quando tanto teu sobrinho, filho, esposa, quando uma pessoa, por exemplo, chega, tu consegue identificar que a pessoa está com raiva, tu separar. Não é essa pessoa que está falando comigo. A gente já falou isso em alguns vídeos, né? Não é a pessoa que está falando comigo. Sim. Quem está falando comigo é a raiva dela. E se eu agir, dependendo nessa maneira, se eu agir, pode ser que a minha raiva ou o meu medo por a pessoa estar com raiva, o meu sentimento não sou eu, é o meu sentimento que está falando com ela. Então, separar isso, né? Quando tu vê, só que a gente só consegue separar se a gente souber gerir. E pelo menos se a gente souber que existe, né? Raiva, medo, tristeza e alegria. Se a gente souber que existe, fica muito mais fácil. Ó, como que eu tô agindo agora? Tô agindo com raiva. Ah, como que eu tô agindo? Eu tô agindo com medo. Então, não sou eu que estou falando, é muito mais o meu sentimento do medo que está falando com qualquer outra pessoa. Então, a criança... Deixa eu abrir um ponto aqui rapidinho. Vai lá. Até falando sobre essa questão da raiva, porque há pouco tempo, assim, eu tenho melhorado. Na verdade, no último 1 ano, o meu convívio com a minha família tem sido muito melhor. E durante essa pandemia, meu convívio familiar estava muito bom, né? Então, por que eu vou trazer esse exemplo? Essa semana eu tive uma briga muito séria com a minha irmã, ela tem 25 anos, eu sou 2 anos mais velho que ela. Nós temos uma idade próxima, nós não moramos juntos, né? Então ela vem aqui, visita, enfim. Nós temos divergências de pensamento, porque eu sou o cara que eu sou o maluco da família, o que lê demais, o que sonha demais, o que estuda demais, que não tem nada a ver com a nossa realidade, porque nós vimos de famílias super pobres, poucas estudadas, então aquele que quer alcançar um objetivo maior acaba se tornando fora daquele padrão. Então... fora da média, digamos assim, né? Fora da média, eu não me encaixo na minha família, teoricamente, para eles, né? E aí eu tive uma briga muito, muito séria, assim, o Cláudio sabe, eu conversei com ele, inclusive, porque o Cláudio é o cara que me ajuda nesse processo de desenvolvimento. Nós não somos perfeitos, nós vamos errar, né? E aí eu tive uma briga muito séria com a minha irmã, onde eu explodi e tive uma crise de raiva. Por quê? Porque eu deixei me dominar pela raiva dela. Então ela estava com muita raiva, e ela começou a me agredir verbalmente, me xingou, e a gente brigou, e aquilo subiu para minha cabeça, eu não consegui observar todos os pontos, e a minha raiva foi contra dela. Obviamente, conversei com o Clauber, conversei com mais um amigo, que é um outro mentor, que é meu pastor, né? Eu tenho 2 pessoas hoje que me ajudam, que é o Clauber, na questão do desenvolvimento, e é o meu pastor, que é na questão espiritual, para mim, que acredito nisso, né? E os 2 me deram conselhos maravilhosos. O que aconteceu no outro dia, eu fui lá, eu conversei com a minha irmã, refiz as pazes com ela, porque eu deixei claro para ela, né? Você é muito mais importante do que eu estava sentindo naquela hora, do que a minha raiva. E eu preciso ser superior à minha raiva, eu preciso dominar as minhas emoções, elas não podem me dominar, porque a minha raiva vai passar. Mas a minha família é algo precioso, que eu não posso perder por um descuido, de não saber gerenciar as minhas emoções. Então, no outro dia, aí tem uma coisinha, né, que daí foge das emoções, que daí é a questão do ego, né, eu não posso pedir perdão. Daí a gente falou em outros vídeos sobre perdão, mas eu fui lá, independente de eu estar certo ou errado, eu priorizei aquilo que era valioso para mim, que é o convívio familiar. Então, eu abri mão do meu ego, fui lá pedir perdão, conversamos, eu vi os pontos em que eu errei, não quis nem saber os pontos que ela errou, não, eu queria me autoavaliar e eu evoluí. Se a minha irmã vai perceber isso, ela vai crescer, legal. Se ela não perceber, legal também. Mas é um processo que hoje eu estou passando por isso e eu preciso crescer com todas as situações, que foi uma coisa que o Cláudio falou. E aí, na hora de que, poxa, mas uma briga entre família, como é que eu vou usar isso? Eu tô há 2 anos tentando melhorar com a minha família, mas é que nem ele falou, né? Eu tenho 27 anos. São 25 anos de um convívio conturbado, né? De um convívio de brigas, de não visitar, de não se ver. São nos últimos 1 ano, 2 anos que a gente está reconstruindo o relacionamento, e agora nessa período de pandemia, né? 100 dias a recém, 110 dias, que a gente está realmente próximo, tentando ver o que o outro precisa, como o outro tá. Então são muitas coisas do passado que não foram resolvidas, que agora vão ter que ser resolvidas, e a gente vai ter que não deixar que as nossas emoções, né, elas nos dominem. Elas podem aflorar, mas a gente precisa gerenciar isso. É só para entender que se tiver um erro de percalço, tudo bem.
mas vamos avaliar o erro, esse pequeno descuido, deslize, né, para crescer, não para se autoculpar, né, pegar um chicote e bater, meu Deus, eu gritei com meu filho, meu Deus, eu gritei com a minha esposa, nossa, a raiva me dominou, a tristeza me dominou, eu não consigo gerenciar. Tudo bem, então vamos ver aonde a gente não observou da melhor maneira possível e vamos aprender com aquele erro. Chegar muito legal ter compartilhado, cara. E gratidão mesmo por a gente tá sempre desenvolvendo junto, né? A gente tá sempre desenvolvendo junto. Muitas coisas que eu converso aqui, que a gente conversa nos vídeos, obviamente a gente tá sempre em evolução, né? E aí eu falo muito aqui, eu falei algumas vezes sobre todo tipo de comportamento. Tudo que eu vou fazer, eu sempre tenho que meu filho está me observando. Sempre tenho. Meu filho está me observando, meu filho está me observando. E cada vez que eu falo isso aqui, isso vai reforçando internamente, né? Então a gente está sempre desenvolvendo. Estamos aqui para contribuir numa causa muito maior, mas essa contribuição que a gente está dando uma causa maior, ela fortalece muito mais a gente. E isso é muito ruim nesse sentido que a gente está falando das crianças, porque, por exemplo, a Júlia estava aqui. Então, que tipo de... Poxa, eu falo para a Júlia sobre raiva, eu falo para ela sobre as emoções, mas eu não dominei a minha. Então, que tipo de... Aí, quando ela tiver com raiva, ela tiver com tristeza, o que ela vai fazer? Ela vai... Poxa, como que meu pai vai falar isso para mim? Porque você sabe que as crianças, elas são assim. Se tu falar, não coloca essa caneca assim, e tu colocar assim, o que teu filho vai falar? Ah, pai, mas tu colocou assim. Então, dá uma confusão, né? Dá uma confusão na cabeça. Se tu falar pro teu filho, ó, você precisa gerenciar as emoções, você não precisa explodir com as pessoas, não precisa gritar, chorar a todo momento, papapá, né? Se for começar a falar sobre as emoções, ela vai dizer, tá, mas tu grita, tá, mas tu chora, tá, mas tu explode. Então, naquele momento foi para mim, depois quando eu parei para realmente avaliar, depois que eu conversei com as pessoas que me ajudam nesse gerenciamento, né? Quando eu parei para avaliar, eu pensei, poxa, eu perdi um pouco e acabei de uma forma querendo, não sei se é a palavra certa, né? Mas num regresso naquilo que eu estou fazendo com a Júlia. Porque daí ela estava observando. Daí ela provavelmente, na hora, eles não entenderam muito bem, porque foi muito rápido. As coisas acontecem muito rápido. Não foi um negócio de durou 20 minutos. Ela é muito rápida. Foi um negócio de 5 minutos e aí eu já sei para dar uma volta na quadra. para respirar, assim, né? Antes que pudesse ser pior, né? Então eu preferi dar uma volta mesmo. Mas talvez eu tenha tido uma perda muito grande nesses 5 minutos com relação ao que eu estou fazendo na Júlia num período grande. Porque para as crianças é tudo muito extremo, né? E já deu tempo de conversar com ela e explicar tudo isso para ela? Com a Júlia? Isso. Não, ainda não. Ainda não conversei com a Júlia sobre isso. É importante, né? É importante. Obviamente o tempo deles, né? Por isso que eu perguntei se deu o tempo, né? Dar o tempo para eles e depois explicar. Eu fiz isso há um tempinho atrás. Eu comentei até já postei esse vídeo nas redes sociais que eu tive uma reação desproporcional com meu filho. Felizmente já faz bastante tempo, mas eu tive essa reação desproporcional e aí postei o vídeo. Então explicando, né? Depois de um tempo esperei passar, esperei eu estar mais calmo, esperei a situação estar mais calma, sentei e conversei, filho, aconteceu isso, e o pai disse justamente para não fazer isso, o pai fez, e o pai errou. Então, nos pedindo desculpa que não vai mais acontecer, a gente aprendeu o pai aprendeu nesse momento como que ele pode fazer para isso não acontecer mais. Então é importante passar isso, né? Tu teve a gestão das emoções que tu não conseguiu gerir e tu passa isso para ela, mas chegar num ponto e explicar para ela. Filho, aconteceu isso, e o pai fez justamente o que a gente conversa que não é para fazer. E o pai fez por esse motivo, e o pai aprendeu que nesse ponto o pai tem que controlar mais isso, o pai tem que fazer mais aquilo, o pai tem que fazer qualquer outra coisa para não acontecer isso. Então é explicar para eles que aí tu teve um exemplo, digamos que tu não quer passar, mas aí agora tu usa um exemplo que tu quer passar. Quando a gente erra, a gente tem que aceitar esse erro e aprender com esse erro. Mas aí é um problema que nós temos de gerações, né? Porque por mais que eu procure o desenvolvimento, isso e para quem está assistindo e que está procurando desenvolvimento, internamente
fica aquela coisa lá do meu pai, lá do meu avô. Mas eu não posso perder, né? Não posso perder a autoridade, falar que eu errei. E, poxa, minha filha precisa me ver como uma referência. E até nesse ponto que eu preciso, então, pedir desculpa no sentido pela situação e explicar para ela. Porque se eu não quero, né, eu não quero perder a autoridade, porque eu tenho que ser a referência. Mas, na verdade, a gente, inclusive pedindo desculpa, a gente é a referência, né? Porque autoridade não quer dizer nada, sabe? De autoridade. Autoridade, quando a gente fala de autoridade, é autoritário, né? É carrasco, é mandar. Vai para cá, vai para cá, vai para lá, vai para lá. Zero senso crítico e zero senso evolutivo. Né? Obediência. Cavalo encilhado, por exemplo. E aí tu falou sobre essa questão de tu ser exemplo. Quando tu chega, as duas atitudes, né? Que tu foi lá conversar com a tua irmã, ela saber dessa conversa, saber que tu foi lá pedir desculpa, saber que vocês conversaram, e tu conversar com ela também, pedir desculpa pelo exemplo que tu foi. E pedindo desculpa pelo exemplo negativo que tu foi e que tu não quer mais, que tu aprendeu, tu tá passando para ela, porque os nossos filhos vão errar muito. Eles vão ter raiva, eles vão ter medo, eles vão ter... E se eles não souberem que existe isso e eles sabem também pela gente, quando acontecer, eles não sabem nem como agir. Então, quando aconteceu, sei lá, que tu estourou a raiva, eu explodi, tu explicar para a Júlia, isso aqui, filha, isso aqui aconteceu, não é para acontecer, a gente trabalha para não acontecer, se acontecer, a gente faz exatamente isso aqui. A gente vê, a gente analisa tudo, a gente vê onde errou e a gente aprende com o erro. O pai aprendeu, tá, e tal ponto, e não vai ter mais. Porque a questão das emoções, a gente fala, porque são sentimentos, tem sentimentos ruins, por exemplo, o medo e a raiva são sentimentos ruins. A alegria é bom. Não tem sentimento ruim e sentimento bom, né? Nós somos geridos pelas 4 básicas, né? Então, o que existe é saber gerir as emoções. A raiva, por exemplo, nessa tua situação foi negativa, digamos que foi não saber gerir ela foi negativo. Mas a raiva nos carrega para muita coisa. Quantas coisas a gente já fez por raiva da situação em si. Na tua família, vamos pegar um exemplo pessoal, tu me conhece se eu estiver errado, mas tu teve 25 anos num modo automático, digamos assim, carregando, e pode ser que em algum momento aquilo começou a te dar uma raiva, assim, não, peraí, não pode ser assim, não, tem um caminho diferente, e aquilo pode ser muito por raiva que te movimentou, a raiva te fez agir. Então, não, eu vou ser diferente disso, eu vou ser diferente desses exemplos. Então, pode ser que uma raiva tenha te motivado. E muitas vezes, até em ambiente no corporativo, as pessoas não sabem gerir as emoções. E a raiva no ambiente corporativo, ela pode ser muito positiva. Deixa eu explicar, né? Por exemplo, tu tá com... Vai quebrar o computador, né? Que coisa estranha. Mas tu no ambiente corporativo, tu tem um projeto para tocar, um projeto novo. E aí chega o teu chefe ou um colega e vai lá e diz, acho que tu não vai conseguir fazer. Não, vou dar para outra pessoa. Ali naquele momento pode ser uma raiva que vai te motivar. Não, peraí, agora eu vou mostrar para esse cara que eu sei fazer. Eu vou mostrar para esse cara que eu sou capaz. Só que a raiva é bem gerida, né? Eu vou fazer o meu melhor aqui para mostrar para ele que eu sei fazer. Pode ser, é certo ou errado? Não sei se é certo ou errado, é muito mais de cada um, né? Mas naquele momento a raiva, ela vai ser o lado bom naquele projeto, digamos assim. Tu vai mostrar através da raiva. Puxando o medo nos tira de muita coisa, né? O medo faz tu não pular de um precipício. Por quê? Tu tem medo? Tu tem medo de cair. Sim. Então o medo, ele bem gerido, ele ajuda em muitas coisas, né? Em diversas coisas. Se ele for mal gerido, ele pode te impedir, ele pode te paralisar por muita coisa. A gente aqui, por exemplo, medo da avaliação, medo do julgamento. Será que o meu cabelo tá legal? Ou a falta do meu cabelo tá legal? Não vou gravar esse vídeo. Não vou passar, não vamos fazer nada. Faço gel, vou assim mesmo, lambido. O medo, né, se ele for mal gerido. Não vou fazer porque as pessoas podem me julgar. E aí é saber gerir o medo, né? Se tu não fizer isso, o que pode acontecer para ti? Muito mais o pessoal. A alegria também, a tristeza, é saber gerir, né? Se a gente souber gerir, fica muito, muito mais fácil. Então, não tem sentimento bom e sentimento ruim. E já puxando esse ponto, para nós fazer um encerramento, acho que estamos no prazo, né? Para a gente fazer um encerramento, acontecer uma situação, a gente tem alguns passos para fazer, né? Um passo a passo, a gente tem que fazer uma autoanálise.
aconteceu a situação, uma autoanálise. O que que foi o start? Bah, foi tal coisa que me tirou, e normalmente é uma coisinha, né? Tu vem numa conversa, chegou aquele ponto que, pum, explodiu. Tu explode em algum momento. Por quê? O que será que aconteceu? Pá, ela falou isso. Pá, isso realmente eu não gosto. Isso tocou em mim. Ou foi pedacinhos, né? Foi indo, até encher o copo, transbordou o copo. E tu fazia essa autoanálise. Depois de fazer a autoanálise, tu faz uma autoaceitação. Se aconteceu tudo isso, beleza, aconteceu. Passou. O passado ele serve para aprendizado só. Passou. Não vamos ficar remoendo. Agora, o que a gente pode fazer hoje para amanhã isso não acontecer de novo? Porque esse é o caminho, né? O caminho da evolução. Ver onde errou, aceitar, errei, aprendi com o erro, agora eu vou fazer para amanhã isso não acontecer, para amanhã eu agir melhor. Então, autoanálise, uma autoaceitação, e aí sim a gente começar o desenvolvimento. A gente vê como agir melhor. Então, fazendo esse encerramento da gestão das emoções, né, a gente primeiro conhecer elas, a gente saber que elas existem, e a gente fazer esse exercício, por exemplo, que eu falei lá no início do potinho das emoções. Se a gente fizer, obviamente é muito mais para criança, né, muito mais lúdico, potinho e tudo mais, mas se quiser fazer uma coisa importante, ou até no Diário da Gratidão, que a gente já falou diversas vezes, né, pode colocar no Diário da Gratidão, se tu faz de noite, se faz de manhã, tipo, já comentou que não tem horário certo, né, mas fazer de noite, qual foi o sentimento que foi mais presente em mim durante o dia. Tá, hoje eu tava triste. Então, não tem certo, não tem errado, né? Eu tô triste. A gente muitas vezes vai ficar triste. A gente fica triste quando a gente briga com os nossos filhos sem um motivo, digamos assim, que a gente não conseguiu gerir. Provavelmente tu depois da briga da tua irmã, da raiva, provavelmente ficou triste. Assim, pô, não precisava. A palavra dita não pode ser desdita, né? O que tu viu, tu não consegue desver. Então, passou. A autoaceitação. Naquele momento, eu tava triste. Passei aquele dia triste. Então, hoje eu passei triste. Por quê? Por isso. Então, a gente saber nomear, a gente saber gerir, a gente só consegue gerir o que a gente consegue ver, né? E não consegue mensurar, não consegue melhorar. Então, para fazer um encerramento, acho que esse passo a passo aí já nos ajuda bastante a saber gerir essas emoções. E zero culpa, né, gente? E por que eu estou trazendo? Eu sempre gosto de trazer os exemplos daquilo que eu vivo, porque mostra que a gente não é super-herói, não é porque a gente está aqui, nós somos os professores, não tem nada a ver. Nós somos as pessoas que resolveu colocar a cara à frente e talvez para que vocês possam se identificar. Porque, como nós vamos ter talvez em alguns vídeos, os pais também vão trazer relatos, né, nos próximos treinamentos, porque tem vários pais que estão passando por um processo de desenvolvimento e está sendo muito rico. As experiências que eles estão trazendo, a forma como eles estão lidando com as situações. Então é para ver que tá todo mundo aprendendo junto, né? Talvez uns um pouco, como uma maratona. Tem uma galera lá na frente, uma galera um pouco mais atrás, mas todo mundo quer chegar no mesmo ponto, que é se tornar um pai melhor. Que não tem uma linha de chegada específica, né? Não é, nós vamos chegar aqui. A nossa linha de chegada, ela é quase que vai correndo da gente e nós vamos indo, porque é um processo evolutivo eterno, assim, entende? E puxando a maratona, é uma maratona inteira, só que cada um tem a sua corrida dentro, né? Cada um tem o seu ritmo, cada um tem a sua linha de chegada que está sempre lá à frente, a perfeição, e cada um tem a sua velocidade, né? E não tem certo, não tem errado. O interessante é estar nessa maratona. Muito legal essa analogia, né? O interessante é estar na maratona. Não interessa a velocidade, não interessa o teu ritmo, não interessa nada. O interessante é estar sempre evoluindo. A gente falou sobre a esteira como se a gente estivesse numa esteira de academia, né? Se a gente parar, a gente vai para trás. A gente tem que estar sempre, no mínimo, caminhando devagarinho. E você está aqui hoje é um exemplo disso, né? A gente tem o cérebro dá diversas plausibilidades para não estar aqui. Ela tem que lavar louça, eu tenho que ler um livro, eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho que fazer trabalho, tem muita coisa. Não gostei do japonês. Tem esse careca barbudo aí, não vou ver esse cara. Então, é saber gerir tudo isso. Certo? Obrigadão mais uma vez pelo assunto. Valeu, galera. Sempre muito bom. Obrigado por ter acompanhado os vídeos aí. Valeu, um abraço, pessoal.